Chegamos ao 19º episódio do quadro Viver de Ações, um quadro onde eu mostro meu racional de investimento para a escolha de ações, comento do desempenho da carteira, faço um giro pelo mercado e mostro as movimentações, saída ou entrada de ativos. E começando mais esse episódio, vamos pelo tradicional giro, para a gente ver o que aconteceu lá no exterior e aqui desde o último episódio. Foram necessários 25 dias desde o primeiro debate nos Estados Unidos entre Trump e Joe Biden para que o Joe Biden viesse a desistir do pleito eleitoral. Isso aconteceu durante o fim de semana, após a renúncia de Joe Biden, começaram as especulações sobre quem vai substituí-lo, sendo que a favorita é sua vice-presidente Kamala Harris, que inclusive já arrecadou 81 milhões de dólares 24 horas depois da desistência do Joe Biden. Nós saberemos de fato se será Kamala Harris ou outra pessoa. No meu último vídeo eu comentei sobre isso, especulações sobre a Michelle Obama, já que o estudo da Reuters falou que ele é a única capaz de ganhar do Trump atualmente, mas ao que tudo indica, deve ser a Kamala. Nesse meio tempo também tivemos o atentado do Donald Trump, que já foi explorado também no meu vídeo anterior, mas isso torna as chances do Trump ganhar ainda maiores, tendo em vista o que aconteceu lá em 84 com o Reagan. Ele estava disputando a reeleição, foi vítima de um atentado frustrado e esse foi o resultado, uma vitória esmagadora. Será que nessa eleição nós veremos mais ou menos a mesma coisa com o Trump, com um somatório de candidato fraco pelos democratas, sendo o Joe Biden ou outra pessoa escolhida, apoio do pessoal de cripto e ter escapado vivo de um atentado de forma quase milagrosa, tendo em vista a trajetória dos tiros e o quão perto passaram da cabeça do Donald Trump, chegando inclusive a pegar um pouco na sua orelha direita. Já vindo para o Brasil, o semestre foi marcado por uma forte desvalorização da nossa moeda frente ao dólar. Vamos lembrar que a moeda americana chegou a bater 5,60 aqui no Brasil, com uma alta de 15%, enquanto o Ibovespa recuava mais de 7%. Depois ele deu um leve recuo, voltou para os 5,40, mas se a gente pega o gráfico do dólar agora, a gente vê que boa parte do recuo ele já terminou, com o dólar voltando a um patamar muito próximo àquele que estava no início de julho. E essa movimentação do dólar já foi explicada no vídeo específico aqui no canal, fiz podcast sobre o assunto também, mas de maneira resumida a gente pode atribuir a dois fatores, um externo e um interno. Quanto ao fator externo, a gente vê o dólar muito forte no mundo inteiro, com juros americanos altos por mais tempo, e com muita gente acreditando que isso deve continuar após a eleição do Donald Trump. Lá fora a gente já tem o pessoal se preparando para um Trump trade, ou seja, o pessoal se preparando para possíveis políticas do Trump, como por exemplo impor tarifas daquilo que vem da China, diminuir alguns impostos internamente, voltar a restringir a entrada dos imigrantes, que bateu um recorde nesse ano, e essas medidas levam os analistas a pensar que nós teremos um Estados Unidos com mais inflação. Porque pensa o seguinte, né? Toda a massa de imigrantes entrando é mais mão de obra disponível para ser contratada. Com menos imigrante entrando é menos mão de obra, o preço da mão de obra deve subir. Sem tarifa de importação, tudo que vem de fora está mais barato. Com tarifas, as coisas ficam com preço mais alto, fruto das tarifas. Ou os americanos comprarão mais de dentro. E por que não comprava antes? Porque não era a melhor opção, não era mais barato. Então, acreditando que teremos preços altos por mais tempo, para conter os preços altos, seria necessário juros mais altos por mais tempo. Sendo que esse juro alto acaba sugando a liquidez do restante do mundo. Então, parte do resultado da nossa moeda vem desse, entre aspas, Trump trade. E o restante? Fatores internos. Aqui no Brasil continua a desconfiança quanto à capacidade do governo de entregar os resultados propostos por ocasião da revisão daquilo que foi combinado na criação do novo arcabouço fiscal. Vamos lembrar que para esse ano o que se espera é um déficit, ou seja, uma diferença negativa entre arrecadação e gasto de 0,25 pontos percentuais do PIB. Só que para atingir esse resultado, serão necessários cortes, contingenciamentos no orçamento. E aquilo que foi proposto até agora, um corte de 15 bilhões de reais, é visto como insuficiente para se atingir esse resultado. E aí vale o adendo que, segundo o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado, mas que serve para mostrar o impacto de políticas públicas, nesse ano o crescimento de arrecadação foi de 8,5% acima da inflação, isso de janeiro a junho, sendo que o crescimento das despesas foi de 10,5%. Ou seja, não é por falta de arrecadação que a gente não está conseguindo equilibrar esse déficit, é por excesso de gasto. E aí fica o questionamento, né? Como é que o governo vai fechar a conta? Vai aumentar mais imposto ou vai de fato reduzir gastos? Sendo que, devido a falas do governo, o pessoal do mercado não bota muita fé nessa tese de redução de gastos. Por exemplo, o Lula comentando que eu tenho de estar convencido se há necessidade ou não de cortar gastos, ou seja, ele não viu necessidade ainda. Depois, sobre a questão de atingir a meta, ele fala, abre aspas, você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Este país é muito grande, este país é muito poderoso, o que é pequeno é a cabeça de alguns especuladores. Então, diante de tais falas, fica realmente difícil de acreditar que o governo vai perseguir essa meta de 0,25 pontos percentuais de déficit. O que se estima é um déficit maior. A não ser que o governo consiga arrecadar mais. Só que o brasileiro parece estar meio farto do noticiário de aumento de impostos constante que apareceu desde a eleição do Lula. Prova disso é essa campanha de memes que está sendo promovida contra o ministro Haddad. Já são mais de 100 memes, como vocês podem ver aqui nessa reportagem do, entre aspas, Tachad. Já vi vários na internet. Eu particularmente gostei bastante deste aqui. 11 impostos e um sem dedo. Achei bem criativo. Não sei quem criou, mas de todos que eu vi foi o que eu mais gostei. E olha que tinha alguns realmente muito bons. E logicamente eu não sei até que ponto se incomoda o governo e mostra que o brasileiro ele tá cansado desse
nesse noticiário de aumento de imposto constante. Que eu acho até que é um cansado relativo, né? Se você pensa lá no passado, aumentou 2% de imposto sobre o chá, o pessoal se revoltava. Hoje em dia estão com imposto pra caramba e o máximo que o pessoal faz são os memes misturando o Haddad com o filme do Gladiador, criando IA com entrevista a Marília Gabriela, mostrando algum nível de descontentamento, mas não sei se é suficiente para que esse aumento de impostos venha parar. Agora olhando a minha carteira e como que ela reagiu desde a gravação do nosso último vídeo. Então estou aqui na tela do MyProfit, programa que eu uso para consolidar minha carteira, me ajudar a declarar imposto de renda, ver questão de lucro e prejuízo, se tiver lucro gera DARF, se eu tenho prejuízo a compensar não preciso gerar, então ele é muito bom para isso. Então dando uma passada geral, na carteira hoje nós temos 10 nomes, 9 ações e um ETF, o IVVB11, que quando eu coloquei na carteira eu recebi muitos questionamentos em comentários do tipo, não tá caro, tanto o dólar quanto o mercado americano? Bom, a gente vai ver o quanto ele já subiu desde que entrou na carteira. Hoje em termos de tamanho de posição, ele é a segunda maior, ficando atrás de Sanepar, tá com 12,42% da carteira, depois vem o IVVB11, 12,25%, e Semig, que é a terceira maior, com 11,56%. Depois disso prosseguimos com Banco ABC, Transmissão Paulista, Bradesco, Copasa, Klabin, Engie, e a menor posição é o BTG Pactual, com 6,39%. Inclusive, é a que mais cai na carteira. Indo aqui para a parte de cima, vindo na parte de posição detalhada, nós veremos a movimentação dos ativos na carteira desde que eles foram incluídos, ou seja, meu preço médio comparado com o preço médio atual. Organizando aqui do melhor para o pior resultado, sendo que eu vou lembrar novamente que isso aqui é em relação ao preço médio, ou seja, não inclui o pagamento de proventos, e tem algumas empresas que pagaram bons proventos no período. Quem se destaca como melhor nome da carteira foi Copasa, está subindo desde que entrou 38,8%, depois Banco ABC, 30,28%, Sanepar, 25,3%, e lá na ponta oposta, os três piores são Transmissão Paulista, está com 0,34% apenas de subida, Bradesco me dando prejuízo de 8,23% e BTG Pactual dando prejuízo de 13,73%. Pô, Bruno, então você errou na inclusão de BTG Pactual. Eu não acho que vai entregar um bom resultado mais à frente, né? Tem que esperar um pouco para amadurecer a tese. E no Bradesco, nesse aqui você errou. Aí eu concordo com você, eu errei. Por quê? Porque eu estava entre Bradesco e Itaú. Eu coloquei Bradesco para dentro, não coloquei Itaú. Itaú subiu muito mais, Bradesco foi para trás, mas agora eu não acho que se eu trocar Bradesco por Itaú vai ser tão bom negócio quanto se eu tivesse feito lá atrás. Porque eu acho que realmente o Bradesco está mais próximo daquele ponto da virada para voltar a ser mais rentável, talvez não tanto quanto antigamente, mas muito mais do que ele é agora, gerando uma reprecificação no preço do banco. Por isso que eu não estou trocando ainda na carteira, porque eu acho que realmente a gente está mais próximo de ver isso acontecendo. Agora, se você me pergunta, você se arrepende de alguma posição aqui na carteira que você tem hoje? Claramente eu me arrependo de Bradesco. Se eu pudesse voltar no tempo, teria trocado por Itaú. Só que nesse momento, se eu penso assim, ó, fecho os olhos e falo, tô com todo o meu dinheiro líquido, posso comprar o que eu quiser. Nesse preço eu acharia Bradesco atrativo. Pô, Bruno, será que você não está sendo vítima de algum tipo de viés, então? De ancoragem? Tá ancorado na questão do Bradesco, não quer sair para Itaú, aversão à perda porque tá com prejuízo em Bradesco? Eu vou falar que não, apesar de saber da existência do viés de ponto cego, que é o fato de que geralmente a gente consegue identificar vieses nos outros, mas não em nós mesmos. Mas eu penso da seguinte forma na minha carteira. Eu imagino que todo o meu dinheiro que está no quadro Viver de Ações está líquido. Se ele estivesse líquido, eu compraria os mesmos nomes que eu tenho hoje na minha carteira ou compraria outros. E aí quando eu olho para Bradesco, imaginando que eu não tenho ele, mas vendo os outros bancos e acreditando que o ponto da virada está próximo, eu teria posição em Bradesco hoje. Eu me arrependo porque eu sei o que aconteceu, que a virada demorou mais para acontecer do que eu estimava e que durante esse tempo o Itaú cresceu pra caramba. Então por isso, conhecendo o passado, eu me arrependo. Mas nesse momento, se eu tivesse que comprar um desses bancos, Bradesco ou Itaú, ou algum outro, eu colocaria o Bradesco na carteira. Então por isso que ele permanece aqui. Não é por questão de aversão à perda. Volta nos episódios aqui que você vai ver que eu vendi algumas ações do prejuízo, não tenho problema nenhum com isso. E nem a carteira teve problema, porque depois a gente vai ver o desempenho dela, tá ganhando por muito do Ibovespa. E aí vindo aqui na parte de proventos, colocando aqui o período para recebidos nos últimos 24 meses, veja aqui no período que nós recebemos um total de R$ 38.075,56, o que dá um yield on cost, ou seja, o que eu ganhei comparado ao preço médio das compras das posições do portfólio, de 6,94%, que eu considero bem bom pensando numa carteira de ações. Se nós nos direcionamos aqui para baixo, nós vemos os recebimentos do período e descendo a gente vê as posições que mais colaboraram para os dividendos, sendo que as três principais posições foram Copasa, dos dividendos 25% vieram dela, Transmissão Paulista, 15,3% de dividendo, do total que foi distribuído
distribuído, e depois Banco ABC com 14,6. Vejam que Bradesco não fica tão atrás, mas vamos lembrar também que Bradesco já foi a uma posição da carteira. Então, proporcionalmente, deveria ter me pagado mais as outras que passaram por isso. E, mais à frente, a gente vai ver que talvez Sanepar, de uma vez só, tome essa posição de principal pagadora. Mas isso é um assunto para a gente olhar mais à frente. Antes, terminando esse giro aqui pela carteira, vamos olhar, por fim, a rentabilidade avançada. Aqui nós temos o somatório de proventos com o ganho de capital que eu tive em cada ação. Então, lembrando que eu sempre deixo o Bitcoin aqui para me lembrar do custo de oportunidade de comprar outras coisas e não ter comprado apenas Bitcoin. E aí, quando eu lembro disso, eu faço assim, ó. Se eu soubesse antes, né? Mas faz parte. E já tô com uma posição muito grande de Bitcoin na minha carteira também. Então vou tirar o Bitcoin só para não deixar muito estranha a comparação. E eu tenho que fazer um ajuste aqui em cima, porque aqui nós vemos a comparação desde o dia 30/1 até hoje, sendo que o primeiro vídeo do quadro Viver de Ações foi no dia 8 de fevereiro. Então colocando a partir do dia 8, agora nós temos o começo exato da carteira. Então veja que em termos de resultado, a carteira está ganhando do CDI, está ganhando do Ibov, está ganhando do IFIX e perde para o S&P 500. Se a gente vai aqui em cima para ver os números, o IFIX deu 21,18 no período, o CDI deu 17,66, o Ibov deu 18,38 e esse é o nosso benchmark, uma vez que aqui nós temos apenas ações na carteira, enquanto a carteira deu 30,76. Nesse período, o S&P deu 35,63. Inclusive, eu comentei do IVVB11, mas não dei destaque para o resultado. Então, colocando aqui como destaque na tela, para não ter que voltar a imagem, o gráfico deu um lucro de 16% desde que entrou na carteira. Isso parte por conta de subida da posição, parte por conta de valorização do dólar contra o real. E aí, se a gente pensa numa carteira feita só com ações, com base aqui em stock picking, vejo que o resultado é bem interessante sobre o Ibovespa, que me leva novamente àquela afirmação de que lá fora, no mercado muito mais eficiente, eu prefiro investir só via ETF. Aqui no Brasil, eu ainda acho, ou seja, ainda, mas entendendo que isso pode mudar um dia, que vale a pena fazer stock picking. O que falta para isso mudar, Bruno? Mais eficiência no nosso mercado, mais participantes, mais informações, mais ETFs atrativos, com taxas mais baixas. À medida que isso for acontecendo, vai ter um momento que eu vou olhar para minha carteira e falar, não compensa mais fazer stock picking, vende tudo e pega só ETF. Ainda acho que isso vai acontecer. Em quanto tempo? Não sei. Talvez 5 anos, 10 anos. Talvez antes disso, só o tempo irá dizer. Bom, com isso eu fecho o meu giro pela carteira. Novamente lembro, para quem quiser conhecer o programa MyProfit, tem um link na descrição e vocês podem assinar com o cupom PERINE10 para ter 10% de desconto no uso da plataforma. E agora, comentando sobre Sanepar. A empresa estatal do estado do Paraná, que trabalha com fornecimento de água e coleta de esgoto, está em vias de receber 3,9 bilhões de reais, que provavelmente serão distribuídos, em grande parte, como proventos para os acionistas. Pô, Bruno, mas de onde virá toda essa bolada? Então, explicando para vocês. Sanepar é uma empresa estatal do estado do Paraná. E essa empresa, ela entra na regra de proibição na cobrança de impostos pela União, que é uma regra baseada na chamada imunidade tributária recíproca, ou seja, algo que, em tese, proíbe a cobrança de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviço de outro ente federativo, de modo que a União não poderia cobrar impostos dos estados, nem os estados dos municípios, e assim por diante. Só que o que ocorre é que durante anos, a Sanepar pagou esses impostos normalmente, e agora, em um período de cerca de 18 meses, ela está prestes a receber esse valor de volta da União. E aí, se a gente pensa que esses 3,9 bilhões serão recebidos e serão distribuídos como proventos, hoje o valor da empresa está em 7,9 bilhões, a gente está falando de um provento de cerca de 49% frente ao valor de mercado da empresa, ou seja, de uma vez a empresa poderia distribuir praticamente metade do que ela vale. E quem está muito bem posicionado para pegar isso? A gente, que compramos Sanepar lá atrás por um preço inclusive bem mais baixo do que o preço atual, sendo que ela pagou bons proventos já durante esse caminho. Não tão bons contra outras empresas, mas pagou um bom provento. E agora pode vir essa cereja do bolo. Eu não sei se isso de fato vai acontecer dentro desse prazo, se vai ser distribuído, se não vai. Vamos lembrar que estamos num ano em que a União ela está correndo desesperadamente atrás de novos recursos, então não sei como vai se dar essa questão, mas o ponto é que se eu já gostava de Sanepar, agora tem um motivo a mais para continuar com ela na carteira, porque talvez venha essa cereja do bolo de um dividendo de quase 50% do valor da empresa. Pô, Bruno, e para quem está de fora compensa comprar, nosso mercado tem algum nível de eficiência, então a partir do momento que essa notícia for dada como cada vez mais certa, de fato isso vai acontecer, um dividendo tão robusto assim, é natural que o preço das ações comece a aumentar 10, 20%, o dividendo está atrativo ainda, 30%, tem gente falando que as ações podem subir 40% por conta disso. E aí veja que nesse caso eu ganharia em duas pontas. Primeiro, apreciação por conta do ganho de capital e segundo, por conta do recebimento desse gordo dividendo, uma vez que meu preço de compra está lá atrás, né? De modo que a carteira deverá ter um bom desempenho se isso de fato vier a acontecer. Eu espero que sim. E para fechar esse assunto, se a gente for considerar com base em dados das últimas distribuições, esse pagamento de proventos daria algo
como R$ 2,41 por ação ON e R$ 2,66 por ação PN. Lembrando que na Sanepar 11 e a Unity você tem a fusão de ações ON e PN dentro de um pacote. E aí, fazendo uma conta, a gente viu que recebeu mais ou menos quanto, Thales? 43 mil? 43 mil reais de dividendo. Isso seria mais do que foi recebido pela carteira até então. Vamos lembrar que eram uns 38 mil. E procurando aqui, eu não vi porque o mercado não botou fé ainda que vai acontecer, porque não tem nada impedindo o pagamento. Agora, resta de fato saber quando vai cair e o que o governo do estado do Paraná vai querer fazer com o dinheiro. Porque ele que controla a empresa, ele pode escolher pegar o dinheiro para reinvestir em alguma coisa, mas eu acho que a chance de transformar boa parte disso em pagamento de provento, porque isso vai para o caixa do estado do Paraná, é muito efetiva. Então vamos aguardar. Possivelmente teremos boas notícias daqui a alguns meses. E agora, no bloco final desse vídeo, eu vou colocar uma posição nova na carteira. Um setor que é especialmente atrativo, porque a gente pode falar que, entre aspas, ele é quase como um cassino. Você já deve ter ouvido falar que a casa sempre ganha no final. E há pouco tempo eu fui para Las Vegas, e isso de fato acontece, né? A chance estatística lá está sempre a favor do cassino e contra o pessoal que está jogando. E guardadas as proporções, na indústria seguradora acontece a mesma coisa. A casa sempre ganha no final. As seguradoras fazem os cálculos para que o pagamento dos prêmios do que você paga no seguro possa ser investido a ponto deles terem um bom resultado, mesmo tendo que pagar os eventuais sinistros de parte do pessoal que fez o seguro. E aí quando você vê que uma pessoa paga 2 mil de seguro, outra paga 3, outra paga 4, isso é com base em cálculo estatístico, para que cada um pague aquela parte que é justa frente ao risco que vem enfrentar lá na frente. E é até engraçado, né? Porque uma vez, numa entrevista, o Howard Marks, um gestor que eu já citei diversas vezes aqui, americano, conhecido por comprar empresas que estão passando por graves estresses e também dívidas de empresas que estão quase quebrando, ou seja, com uma grande chance de dar calote. E uma vez uma repórter perguntou para ele: Howard, como é que você pode comprar essas empresas sabendo que elas vão quebrar? E aí ele devolveu para a repórter: seguradoras são algumas das empresas mais conservadoras do mercado. No entanto, elas vendem seguro de vida para pessoas que elas sabem que um dia irão morrer. Ou seja, uma hora eles vão ter que pagar esse seguro. Por que elas vendem? Porque o preço que elas cobram, o dinheiro que elas arrecadam, a maneira como investem, o resultado financeiro que elas têm, compensa, ainda que elas tenham que desembolsar dinheiro para eventualmente pagar o sinistro. O Buffett, por exemplo, usou muito bem a estratégia de ter uma seguradora no seu portfólio durante anos. O que ele fazia? Ele pegava essa seguradora, a Geico, vendia os seguros, recebia o dinheiro do prêmio, que é o que você paga para ter o seu seguro, investia comprando novas empresas e com o resultado das empresas pagava a sinistralidade. Lógico que o Buffett podia fazer isso porque ele controlava essa seguradora como um todo. Aqui você é apenas um minoritário, então não vou escolher onde a seguradora investe o dinheiro a ponto de falar, vamos comprar tal empresa. Isso não vai acontecer. Mas isso mostra como esse setor, esse negócio costuma ser bom. E se a gente pega as empresas que trabalham com isso na nossa bolsa, nós temos 5 hoje. Alba Seguradora, que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. BB Seguridade, que é uma corretora de seguros que trabalha com exclusividade dentro do Banco do Brasil. Caixa Seguridade, que faz a mesma coisa dentro da Caixa, mas veja, são corretoras, não são a seguradora, não pegam dinheiro para investir em outros negócios. Nós temos IRB, que é uma resseguradora, e temos Porto Seguro. Alba eu não vou olhar, porque francamente eu não conhecia a empresa. BB e Caixa Seguridade são corretoras de seguro, então são negócios diferentes, não são seguradoras. E aqui nós temos Porto e IRB. Se a gente pegar a IRB, ela é resseguradora, sendo que filosoficamente eu prefiro seguradoras a resseguradoras. Isso sem ter que olhar os negócios por dentro, né? Explicando melhor, veja o seguinte, novamente fazendo analogia com um cassino. Eu sou o dono de um cassino e tem um jogo de roleta lá e tem muita gente chegando para jogar. E aí tem um cara que chega e coloca $1.000 nos números pretos. E o outro coloca $1.000 nos números vermelhos. E eu sou o dono do cassino. Eu tenho mais chance do que os dois de ganhar. Porque o cara que escolheu os números pretos, se você pega na roleta, tem 16 pretos, 16 vermelhos e 2 que são verdes, que é o 000. Ou seja, o cara que apostou no preto tem 18 chances de ganhar e tem 20 de perder. O cara que apostou no vermelho tem 18 de ganhar e também tem 20 de perder. Então, se nós jogarmos esse jogo muitas vezes, eu ganho. É basicamente isso que seguradoras fazem com seguro de carro. Faz seguro para todo mundo, com um certo nível de sinistralidade, sabendo que, olha, nesse cenário aqui eu tô sempre ganhando. Por mais que eu tenha que pagar o seguro de vez em quando para alguém, está tranquilo. Voltando ao exemplo do cassino, qual seria um problema? Seria se o cara que tá apostando nos pretos, de repente fala, não vou apostar mais $1.000 não, vou apostar 1 bilhão. Porque aí, ainda que eu tenha mais chance estatística de ganhar, são 20 contra 18, pode ser que ele dê sorte, e aí ele quebra o meu cassino. Então o que cassinos fazem? Eles limitam o tamanho das apostas, da mesma forma que seguradoras limitam o tamanho dos seguros. Seguro de vida, por exemplo, tem um certo limite para ser feito, não deixam fazer uma apólice de 20 milhões. A não ser que a seguradora fale, eu faço, mas deixa eu fazer um resseguro disso. Aí vai lá numa resseguradora, uma empresa de seguros tipo a IRB, que assume
assume esse risco maior em troca de um prêmio também por isso. Só que qual o problema? Essas resseguradoras ficam cheias desses riscos muito grandes, que raramente vêm a se concretizar, até uma hora que eles acontecem. É uma seguradora que fez um seguro para a barragem da Vale, faz um resseguro com a IRB, de repente a barragem estoura, e aí de uma vez só a resseguradora perde uma bela porcentagem do seu capital. Então eu prefiro as seguradoras que tomam só esses riscos menores, enquanto resseguradoras estão sempre com alguns riscos muito grandes, que podem estar corretamente precificados, mas filosoficamente eu acho que são negócios mais instáveis comparados às seguradoras. Então, feita essa diferença qualitativa, que eu estava atrás de uma seguradora que haja, entre aspas, como um cassino, que o raciocínio em termos estatísticos é o mesmo, agora vamos olhar um pouco dos números de Porto Seguro, porque são muito atrativos. Como vocês podem ver nessa imagem, em termos de crescimento da receita no primeiro trimestre de 2023 contra 2024, foi um crescimento de 14,2%, apenas entre trimestres com intervalo de um ano. E pegando em linha por negócio, hoje o negócio da Porto é dividido em 4 áreas. A parte de seguros, seguro-saúde, serviços bancários e a parte de serviços em si, que veja que é mais nova, não tem aqui o trimestre lá do ano passado como referencial comparativo. E percebe que nas linhas mais antigas, em todas temos crescimento. Seguro 6,6%, saúde 48,9%, no segmento de banking 21% de crescimento. E se a gente olha o resultado disso em termos de lucro líquido, do primeiro trimestre de 2023 para 2024, nós tivemos um crescimento de 90,2%. Um forte crescimento, mas saindo do trimestre olhando a fotografia em prazos mais longos, nós temos um outro fato muito relevante, que é o fato de que ela nunca deu prejuízos. Eu fui incapaz de encontrar um único trimestre onde a Porto não teve lucro. E aí se você pensa numa empresa que teve um crescimento de lucros tão forte no último trimestre de apuração e que ao longo dos últimos 10 anos nunca deu prejuízo, só resta saber, poxa, é uma excelente empresa, será que eu consigo comprar por um bom preço? Porque se você tem um ótimo negócio, mas compra por um preço esquizofrênico, você faz um mau negócio. Então dá para pagar um preço bom em Porto hoje? E a resposta é que sim. Veja aqui na tela a comparação do PL, lembrando que é uma comparação imperfeita, porque Caixa e BB Seguridade são corretoras de seguro e não seguradoras. Mas ainda que eu fosse olhar só os números da Porto, a gente está pagando 7,6 vezes o lucro e olhando no preço EBITDA, 5,5 vezes o EBITDA. Sendo que se a gente pega crescimento de receita nos últimos 5 anos e crescimento de lucros, ambos ficaram acima de 13%. Então estou pagando um PL de um dígito, um preço sobre EBITDA de 5 vezes, por uma empresa que na média cresce em pelo menos 2 dígitos o ano o seu lucro líquido. E que nesse momento está rindo de orelha a orelha, porque quando pega o prêmio dos seguros está ridiculamente fácil investir para bater uma meta de IPCA mais 6 comprando título público, por exemplo. E aí, feito todo esse disclaimer, agora o que resta é comprar Porto Seguro. Então vou colocar aqui PSSA 3 na minha carteira, tenho 70 mil disponíveis para isso, agora está num preço de 30,11, 30,13, vou colocar aqui 30,12 para ser a primeira ordem de compra. Em termos de quantidade, 2.300 ações. Tudo pronto aqui. Enviei minha ordem de compra, pronto, a ordem está aberta. Está aqui, 2.300, 30,12 e agora é esperar ser executada. Então já executou parcialmente 100. Vou deixar aqui e aí no próximo vídeo eu atualizo vocês quanto à total execução dessa ordem ou não. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.